queijo é um dos alimentos mais antigos produzidos pela humanidade. E todo queijo tem uma história para ser contada. A gente vai falar sobre a origem, o sabor, o terroir e o uso na cozinha dos principais queijos europeus de origem francesa e que você pode encontrar no Brasil. E para me acompanhar, eu tenho aqui o chefe Alain Uzan, professor do Instituto Le Cordon Bleu aqui no Brasil. E o ambiente não podia ser mais adequado do que o restaurante La Casserole aqui de São Paulo. Alain Uzan, você está sentindo o cheiro desses queijos? O queijo tem um aroma tão sedutor, né? E cada um tem seu. E aqui a gente tem uma amostra de várias regiões da França, né? Vários estilos de queijo. A gente tem dois que são similares, que são brie. Camembert. Esse é um aqui. camembert, que é a mesma massa que o brie, mas dá para ver que o comportamento é completamente diferente. Mas a base da receita é igual. Esse é o brie. Esse é um brie. A gente tem também aqui o Emmental, né? Que é um queijo bem popular na França, no dia a dia, né? Bom, a gente usa tanto para cozinha que para beliscar. O bleu, ele combina muito bem para fazer com creme de leite um molho para carne, carne de porco ou carne de boi. Antigamente, na França, cada região fazia o seu queijo e tinha uma certa combinação que fazia sentido, né? Hoje em dia, você tem queijos da França inteira, em qualquer lugar da França, em Paris, em Lyon, e no mundo inteiro, em São Paulo, a gente pode encontrar esses queijos franceses. Agora, eu acho que com o tempo, a gente começou a perceber que pela personalidade aromática dos queijos, não dá para simplesmente abrir uma garrafa de vinho tinto e tomar com qualquer queijo. É mais fácil um vinho branco combinar com a maioria dos queijos do que os tintos hoje em dia, né? O mais simples é de tentar encontrar o vinho criado na mesma região que o próprio queijo e lá não dá erro. Esse parece que tem uma história muito precisa. Foi o rei Luís XIV que proibiu a importação do queijo da Holanda por causa da guerra. E as pessoas sentiram falta desse queijo e começou a se criar na cidade de Lille. E para isso que ele tem um outro nome que se chama a bola de Lille, ou o velho holandês. E também é um queijo de leite de vaca, né? Como a maioria dos que a gente está provando aqui nesse massa especial. Mais firme, um queijo que consegue derreter também, que guarda uma boa textura, ele é muito saboroso. Agora, eu vou te falar, eu esqueci porque ele tem essa cor laranja que dá um gosto bem particular. Quer que eu te conte? Ui. Essa cor laranja é um corante alimentício que se chama urucum e é brasileiro. Agora sei. É o urucum brasileiro que é usado em outros ingredientes pelo mundo. Aliás, hoje nós vamos experimentar um prato, né, que não é bem um prato, que é mas na verdade é um sanduíche, né, que é o croque monsieur com queijo mimolette. Assim. Ô, Marie, aqui não é exatamente a receita clássica. Aqui é uma versão croque monsieur la casserole, né? Como é que era feita? Todo mundo pensa que o croque monsieur é um pouco um misto quente, mas na verdade não é. A gente coloca bechamel entre as duas fatias de pão, coloca uma ou duas fatias de presunto cozido, fecha, mais bechamel e queijo emmental. Nessa versão, a gente tem duas camadas, o mimolette na parte de dentro e o emmental para gratinar. E a gente colocou cogumelo Paris. Josimar, não esqueça que eu quase nasci atrás do bar do meu pai.
quando ele tinha restaurante. Então, isso é lembrança da infância, revisitada para Marie-France. Sabe que no Brasil, quando você vê um queijo emmental, as pessoas às vezes chamam genericamente de queijo suíço. Emmental, as pessoas confundem também com Gruyère. Hoje tem uma produção francesa, tanto de emmental que de Gruyère. A diferença é que o emmental é um pouquinho mais suave. O Gruyère vai ter um residual um pouquinho picante na ponta da língua. Impressionante. Então ele tem aquela consistência poder fazer essa quase forma. elástica, assim, né? Sim, mas... E tem aqueles orifícios enormes, que é... Mas isso se cria naturalmente. É para deixar o ratatouille passar. E para culinária também é ótimo, sensacional. Né? Ele serve para gratinar, ele serve para gratinar, derreter, derrete muito bem. A gente faz um molho que se chama mornay. A gente pode comer esse queijo de aperitivo em cubinhos. Aliás, a Marie-France, aqui do La Casserole, fez uma receita super original usando queijo emmental. Está na hora de comer, então. Uau, olha o que vem aí, Alain. Nossa. Nossa, Marie, isso... Num lugar tão clássico como La Casserole, né, de história e tal, é maravilhoso ver como o restaurante vai se reinventando e consegue se atualizar, né? E conta, explica direitinho o que é isso. Então, um creme de aspargos com muito pouco creme de leite. A brincadeira um pouco falar do creme de leite batido em chantilly com o queijo emmental, né? Quer dizer, o emmental está aqui nesse chantilly. Está dentro do chantilly. Uma tacada? Vamos atacar. A presença do queijo aqui está super delicada, né? Mal dá para acreditar que tem o queijo, você só percebe no gosto. Sim. Você fez uma versão da vichyssoise de aspargo, que se faz com alho poró. O creme de leite a gente encontra e pega os dois juntos e dá uma cremosidade no aspargo que eu acho sensacional. Não, tá perfeito isso aqui. O bleu, vamos considerar que ele é um primo do Roquefort. A gente tem a notação do século XIX com bleu, onde está incorporado um mofo natural. Esse azul é um mofo natural de pão, mas feito à base de centeio. Que o Roquefort é também um mofo de pão, mas era um pão mais simples à base de trigo, mas o efeito é do mesmo jeito. Pô, ele chama bleu, quer dizer azul, porque por causa da cor. O queijo em si não é azul, mas dentro ele tem aqueles veios azulados, como outros queijos. Na verdade, os queijos azuis, né, existem em vários países, e em cada leite e em cada lugar ele tem uma característica específica, né? Eu quero ver o que a Marie-France nos preparou usando o bleu d'Auvergne como ingrediente. Adivinhem o que tem nessa pera? Eu acho que é um queijo. Que será? Que queijo será? O que temos aqui? Isso acho que fala um pouquinho de uma harmonização que é clássica também, que é pera com bleu. Eu acabei resolvendo fazer da massa folhada, recheando a pera com o bleu d'Auvergne, né? Eu não sei se eu estou errada, Alain, mas acho que uma das primeiras utilizações do queijo, gastronomicamente falando, será que é a fondue? A fondue de queijo? É provável. Aligot. Raclette, aligot também. Ça depende da região também. Então, queijo derretido. São receitas onde o queijo é o rei e não tem Ele é o nenhum... dominante, é isso. Ele é o dominante. O
o camembert, para que a gente consiga, os franceses, definir qual é um camembert de verdade. Primeiro, vem de uma certa raça de vaca. São as vacas normandas, Vaca normanda. da região. Depois que ele está feito, ele não deve passar 250 gramas. Ele deve ser usado com uma certa quantidade de leite dessas vacas normandas. Ele deve ser feito o queijo, uma certa periferia da cidade de Camembert. Ele deve estar feito com concha para colocar. Se não está usando a concha, ele perde a característica de Camembert. Então, tudo isso são parâmetros que faz para nós dizer esse é um Camembert de verdade, ou é nome genérico. Camembert é genérico. Já que a gente está aqui no La Casserole, vamos provar uma receita culinária feita com ele. Voilà! Merci. Uma das combinações mais clássicas de camembert com alho porró na quiche. Maravilha. Muito bom. Você tem isso no menu do Casserole ou você está fazendo só pra gente? Eu estou fazendo para vocês e de vez em quando a gente coloca isso no menu de almoço, que é o menu Formule. Você que é brasileira, no mínimo de adoção, né, acima de sangue francês, o camembert é o queijo mais popular que você acha que... Camembert é meio um sinônimo. De massa mole, sim. É que a França tem mais de 1000 tipos de queijos, né? Por isso é ingovernável, segundo o presidente de Gaulle. Né? Porque dentro das próprias regiões francesas existe uma disputa em quem faz o melhor queijo, a melhor linguiça. Quando um produto se impõe nacionalmente é porque realmente é muito significativo. Sim. Você está na região de Bordeaux, você tem muita dificuldade de comprar um Bourgogne. Porque se você quer Bourgogne, vai na Bourgogne. Eles te falam assim. Então, camembert, se a gente quer um verdadeiro camembert, a gente vai na Normandia. Essa cultura regional, eu acho que é extremamente rica e que bom que existe essa valorização da cultura regional. Então, a primeira coisa para explicar por que se chama Brie. Porque ele vem de uma região que se chama La Brie. Fica no nordeste da França. E qual é o Brie? Mesma massa que o camembert, trabalhado de um jeito diferente por causa do tamanho. Ele consegue ficar muito mais suave. E quando a gente come ele, cremoso. E dois jeitos de deixar cremoso, ou deixar ele afinar sozinho, fora da geladeira, ou a gente faz ele quente. Vamos ver um exemplo disso? Voilà, Marie. Merci. É um brie empanado na farinha de trigo e na farinha panko, com toda a sua untuosidade no centro do brie. Esse foi um prato que meio que entrou na moda no Brasil, já uns 10 anos, sei lá. O queijo brie não era tão famoso no Brasil. Eu não sei qual é a magia do queijo, porque na França a gente não tem esse hábito tanto, né? Tá mudando. Do queijo empanado. A bistronomia que entrou na França fez as pessoas trabalhar os produtos de um jeito diferente. Sempre eu conheci a salada com queijo de cabra empanada lá na França. Para mim o queijo era na como massa folhada. Sim, né? Para mim era como queijo de cabra. Agora, brie camembert chegou um pouquinho depois. Sim. A ideia desse brie é guardar a textura do brie com uma massa cremosa e ficar mais macia que um bleu ou um roquefort. Então aqui a gente tem o mini brie, que pode ser muito interessante para algumas entradas. O pequeno brie, ele pode ser o petit brie, ele pode ser servido também. A gente pode fazer várias brincadeiras. Poderia abrir ele tipo um lanche, colocar uma pasta à base de trufa e colocar de novo e dar uma leve esquentadinha no forno para que ele volte cremoso, mas leve, sem esquentar, deixar ele morno.
Esse é o tradicional, o grandão, que a gente geralmente corta em fatias desse jeito, mas o fato de ter brie de vários tamanhos, também o sabor muda. E agora, esse, eu estou louco para provar. Faz muito tempo que eu não comi um brie au bleu. Você quer provar o brie au bleu? Eu também Sim, quero. Então, vamos dividir aqui, não? Isso. O brie é um queijo tão cremoso, assim, então você imaginar Sim, mas dá para ver esse que fungo penicilino dentro a dele. textura é realmente a textura de um brie, não é a textura de um bleu ou de um roquefort. É leite de vaca, mas a textura é completamente diferente. Realmente ele é super macio. E bom, a gente gosta de comer com pão, com brioche. E tem esse salgadinho do penicilino, né? É o melhor de dois mundos, assim, né? Brie com apelação diferente, dependendo da região onde está feito. Sempre vai ser no mesmo perímetro, mas Sempre tem vários nomes. Brie de lá, brie daqui, brie de... E cada um vai tentar se diferenciar com sabor. Mas esse com a penicilina está fantástico. O queijo francês pode ser uma coisa tão refinada, tão especial, para momentos tão especiais, mas um garoto na França, como você, em Paris, no dia a dia, na escola, você come um queijo mais comum, de boa qualidade, Sim. mas um queijo mais trivial, digamos assim. Aqui a gente tem dois exemplos muito interessantes. A gente tem um Charme d'Or e um Crèmerin, que são queijo processado, onde a gente pode encontrar leite de vaca e leite de cabra, e também a diferença é o sabor, que pode ser agregado com castanha de caju. A gente pode encontrar algum tempero. Eles são excelentes para fazer lanche. Um sanduíchezinho para evento. São queijo, vamos considerar como simples para poder usar, mas que tem um gosto bem característico. São queijos assim, são queijos processados, quer dizer, são misturas de vários queijos, né? Mas não tem aditivos químicos, nada. Não, só que não tem o terroir, quer dizer, é o queijo simples para você comer numa situação assim de... Não é a mesma coisa que um camembert ou um bleu. Mas pode ser muito bom, gente por exemplo, comendo queijo. Um sanduíchezinho desse, como, por exemplo, eu vou até, enquanto a gente conversa, eu vou experimentar. Afinal, é um sanduichinho, mas é do La Casserolle. Quando você faz um bom produto, você pode ter do mais caro, mais raro, mais sofisticado, até o mais simples. Só que tem que ser bom, tem que ser honesto. Bom, pelo menos a gente está sabendo o que nós estamos consumindo. É queijo. Não é substituição de produto. E como a gente é meio metido à besta, é queijo francês, né? Com um vinhozinho do lado, então, melhor ainda. Né? Santé. Saúde.